O planeta azul. A 150 milhões de quilômetros do Sol, encontra-se um planeta magnífico, o planeta azul. Este pequeno paraíso é o nosso lar, o terceiro planeta, a contar do Sol, e o primeiro a possuir um satélite. A Terra é repleta de água. Temos oceanos. Uma atmosfera carregada de vapor d'água. E gelo. Onde não existe água, temos desertos. Mas quando a água surge, ela faz brotar a vida em profusão. Em todo o sistema solar, não se encontra vida, a não ser na Terra. É isto que a torna tão preciosa. Quando o sistema solar começou a se formar, a Terra não possuía nem água, nem vida. Era apenas um bloco de rocha em fusão. Isto se deu há 4 bilhões e meio de anos. Os elementos mais pesados já haviam se agrupado no centro da Terra. O interior de seu núcleo é composto de ferro e níquel em estado sólido. Em volta dele, existe um núcleo externo em fusão. E ao redor deste, o manto. Pode-se estudar a estrutura interna da Terra graças às ondas sísmicas. As ondas primárias aparecem aqui em amarelo, atravessando o núcleo. As ondas secundárias, em azul, são bloqueadas. O campo magnético da Terra, com seu polo norte errante, é gerado pelos movimentos dos metais fundidos da parte externa do núcleo. Se os polos da Terra fossem invertidos, como já ocorreu num passado remoto, isto seria uma catástrofe para os pássaros, que se orientam graças aos campos magnéticos. No centro da Terra, o magma incandescente exerce uma pressão sobre a camada superior do manto. Esta pressão se traduz na superfície no que chamamos de a deriva dos continentes. Basta observar o fundo do mar para se ter a prova disto. Aqui, uma longa crista no meio do oceano. A rocha em fusão emergiu bruscamente do manto e separou as placas que apoiam os continentes. Se os oceanos secassem, não restariam senão estas placas. Algumas delas se afastam, outras se unem. No ponto onde as placas se encontram, surgem vulcões. Há indícios de que a vida surgiu ali, nas fissuras dos oceanos. Na Terra, surgem os primeiros vegetais. Como eles produzem oxigênio, são capazes de modificar a atmosfera, tornando-a respirável. Quando os gases tóxicos desta jovem atmosfera se condensaram, surgiu a chuva. As poças se transformaram em lagos, os lagos em oceanos. Hoje, essas águas cobrem mais de 70% da superfície terrestre. Elas retiveram o dióxido de carbono e nos deram uma atmosfera composta de 1/5 de oxigênio e 4/5 de nitrogênio. Outras forças também tiveram um papel importante. Durante a noite, temos a impressão de que as estrelas caminham pelo céu. Mas isto não passa de uma ilusão. É o resultado da rotação da Terra sobre o seu eixo, uma rotação de 24 horas que produz a alternância entre o dia e a noite. O mesmo ocorre com o Sol. Quando sua sombra diminui em nossos quadrantes solares, não é ele quem está se movendo, mas sim a Terra. Se o eixo em torno do qual gira o nosso planeta não tivesse uma leve inclinação de 23 graus em relação à vertical,
o dia e a noite teriam sempre a mesma duração. Junte-se a isso o fato de que a Terra gira em torno do Sol e estará explicado o fenômeno das estações. A Terra leva 1 ano para percorrer sua órbita. Cada dia, o ângulo formado pela luz do Sol que incide sobre qualquer ponto da Terra muda muito levemente. Em uma estação, esta mudança é enorme e de 6 em 6 meses, o ângulo varia de um extremo ao outro. A partir daí, é inverno no hemisfério norte, com dias curtos e frios, e verão no sul, com dias longos e quentes. 6 meses depois, quando a Terra se encontra do lado oposto do Sol, é verão no hemisfério norte e inverno no sul. A mudança das estações implica uma mudança no ponto em que o Sol se põe. No equinócio da primavera, no hemisfério norte, o Sol se põe exatamente a oeste. Mas no solstício de verão, o Sol se eleva mais alto no céu e se põe um pouco mais ao norte, na direção do oeste. No solstício de inverno, quando o Sol está mais baixo, ele se põe ao sul, na direção oeste. Do ponto de vista de um satélite, vemos o efeito das estações sobre os icebergs. Os oceanos influenciam nosso clima. Eles geram correntes de água ao redor do globo, umas quentes, outras frias. Mas o elemento que tem um papel fundamental no clima terrestre é o Sol. No Equador, quando sua luz incide diretamente sobre a Terra, faz muito calor e o ar úmido sobe. Isto leva à formação de 3 grandes correntes de ar que circulam entre o Equador e os polos. Ar que sobe e ar que desce. Isto explica os nossos ventos. Se a Terra não girasse sobre seu eixo, essas correntes de ar soprariam na direção do norte e do sul. Mas, como ela gira, as correntes acabam sendo desviadas para o leste ou o oeste. Sobre a África do Norte, existem poucas nuvens, porque ali o ar seco desce, ao passo que ao norte e ao sul é o ar úmido que sobe. Deslocando-se do oeste para o leste, ao passar pelo Atlântico Norte, a corrente do Golfo conduz as águas quentes do Mar das Caraíbas na direção da Europa. A Europa tem sorte. A corrente do Golfo proporciona à face noroeste do continente um clima oceânico temperado. O clima ali é inconstante, mas ameno. Para lá do Atlântico, na mesma latitude, os invernos são rigorosos. Na ausência da corrente do Golfo, as vias navegáveis se congelam. Quando o efeito dos oceanos e do Sol se combinam, eles desencadeiam tufões e furacões. Estes últimos se formam no mar, a partir das tempestades tropicais, com o Sol aquecendo enormes quantidades de ar úmido. O ar então passa a se mover em espiral, cada vez mais depressa, com ventos que chegam a atingir mais de 300 km por hora. E eles atingem o litoral. Vindo da América do Sul, uma corrente de água quente se estende ao longo do Oceano Pacífico. É a ação do El Niño, visto aqui em cor vermelha. O El Niño pode desencadear a fúria dos elementos. Ele ocorre quando a estrutura dos ventos alísios se modifica. A oeste, o oceano esfria, e a leste, ele se aquece. Assim, forma-se muito menos chuva a oeste e muito mais a leste. Mas o percurso do El Niño afeta o mundo inteiro. O tempo se torna mais tempestuoso desde o leste do Pacífico até a Califórnia. A Indonésia torna-se mais seca. Os incêndios se multiplicam. A Austrália sofre com a seca. E assim, que tempo vai